boa noite. No ar, mais uma edição do programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Prosseguindo, ministro Vicente, houve algum efeito imediato do segundo advento do Senhor no mundo natural? Como nós falamos agora há pouco, até você mesmo citou, pode-se dizer que o único efeito imediatamente após o juízo final ocorrido no mundo espiritual, foi a abertura do sentido interno da palavra e a publicação das doutrinas celestes, que são o sentido interno da palavra, né? Esse foi imediato, foi praticamente o único efeito no mundo natural. Porque existia uma grande por assim dizer, nuvem cobrindo a mente humana, que impedia que as verdades da palavra pudessem ser entendidas livremente e que bloqueavam não somente o desenvolvimento espiritual das pessoas, mas também o desenvolvimento material, porque o homem é um ser de dois mundos. Se ele bloqueia a mente espiritual, ele fica também bloqueado para as coisas naturais. Isso não quer dizer, não estou dizendo aqui que a abertura da mente espiritual automaticamente leva ao progresso natural, porque nós não cremos na doutrina da prosperidade, né? Isso é bem claro, deixar bem claro isso. Mas essa limpeza que houve, né, no mundo espiritual favoreceu a um desenvolvimento material da humanidade. E esse desenvolvimento material começou com o desenvolvimento da racionalidade do homem, que abriu-se de forma muito mais clara e muito mais rápida e muito mais clara, evidente, né, do que havia acontecido antes. E o efeito que nós temos hoje, que a própria doutrina fala, é que o homem pode entrar livremente ou com o entendimento nos mistérios da fé. Um outro efeito dessa segunda vinda do Senhor, de a gente saber, ter ciência de que não vai acontecer uma catástrofe no momento, no futuro que a gente não sabe quando, pode ser daqui a 1 minuto, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, é o grande alívio que as pessoas têm em saber que aquilo não vai acontecer, que aquilo acontece naturalmente dentro de cada um, quando ele evita os males como pecado, lê a palavra sabendo que ela é santa e começa a aplicar aquelas verdades em sua vida. Sabendo que o livro do Apocalipse é já cumprida, já aconteceu tudo isso no mundo espiritual, e isso acontece em nossa vida, dá muito alívio. Mas uma coisa só, que nós não sabemos o dia que ele vem, quer dizer que nós podemos ser batidos pelo carro ou outra coisa. A gente não pode dizer, eu vou viver até 60, quando chega a 60, eu vou mudar minha vida. A gente tem que saber que vai ser chamado na hora certa por nós. E então ainda tem isso na nossa frente. Exatamente. Isso também diz respeito à liberdade do homem. Isso. De dizer, olha, eu não vou, como se o Senhor estivesse falando, né? Olha, através desses livros, você aprende que eu não vou voltar, né, a qualquer momento, não vou te pegar na esquina, né, com o juízo final. Mas saiba que eu posso chamar você para perto de mim a qualquer momento. O homem não tem controle sobre a sua vida. Isso todo mundo sabe. Pode fazer plano de saúde e tal, e de repente, de uma hora para outra, né? Mas dentro disso, uma coisa importante, o Senhor é nosso Pai, Pai de todos. Exato. Por isso, Ele vai nos chamar no melhor tempo possível. Não pode ser que o homem nunca vai querer escolher o bem e pode ser chamado para que ele não seja tão mal como podia ser. Então, o tempo que está chamado, que é juízo final, pode ser até neném, porque é o melhor tempo para ele chegar no reino de Deus. E alguns ele chama simplesmente porque está indo para baixo, ele quer pegar antes de cair mais. Mais ainda. Então, sempre o Senhor, como nosso Pai do céu, não está olhando para nos pegar no pior momento, mas no melhor momento. Exato. Isso nós temos. E esse, como Andy falou agora há pouco, né, esse alívio que a doutrina celeste nos traz, né, é isso que você tem feito aqui em Curitiba, a gente está procurando fazer em São Paulo, o trabalho que a Nova Igreja tem feito nos Estados Unidos e em mais vários países, é isso, é trazer para as pessoas de forma livre, gratuita, sem cobrar nada de volta ou sem exigir 10% de alguma coisa, é trazer livremente uma coisa que traz alívio, que traz cura
E a pessoa pode olhar a palavra e entender, fala, puxa vida, então é isso que o Senhor quis dizer. É isso que Ele quis dizer com respeito da sua segunda vinda, e isso traz esse alívio. Isso é um efeito que eu posso dizer que eu senti de forma muito pessoal. Certo. Então, mais uma pergunta para o reverendo Andy. E como nós devemos nos preparar para esse segundo advento, né, segundo a nova igreja? Alguns pensam que é sempre indo à igreja todo dia, porque um dia vai chegar o Senhor e nós temos que ser preparados. Mas o melhor para mim, o parábola do semeador, explica bem. Porque tem 4 tipos de solo. Tem um solo com espinhos, tem um solo com rochas e tem um solo que é muito duro, aquele caminho. E que nós podemos para preparar, e como o fazendeiro faz como seu campo. Ele pode tirar as rochas, ervas daninhos, e ele também pode cultivar o solo. Então, para fazer isso, espinhos representam nossas cobiças e nossos males. Tirando os mal hábitos nossos, os ódios, as vinganças, isso tira os espinhos, para eles não estrangular a nova verdade quando chega. Também, quando está tirando as pedras, isso quer dizer que não faz um milagre de um momento para outro. E também, quando é dura, cultivando, pensando sobre a verdade. Então, quando faz isso, tem bom solo. E isso vai dar o fruta, como disse na parábola. Só complementando, Eduardo, rapidamente, como o Andy falou, trabalhar o solo, ou seja, o homem entender, fazer esses julgamentos e entender a sua vida, analisar com honestidade e ver as coisas que ele faz que fere o próximo e ferem ao Senhor e começar a evitar essas coisas como pecado. Essa é a melhor forma que o homem se prepara para ele poder entender as verdades da palavra e ocorrer essa segunda vinda nele. Certo. Então, agora só rapidamente, que o nosso tempo está se esgotando, quais são os sinais da segunda vinda do Senhor em nossas vidas? Como já falei, né? O primeiro sinal é esse alívio, né? De saber que o Senhor já veio e Ele está disponível como um Pai de todo amor, de toda bondade. Ele nos abraça no melhor momento de nossa vida. E também quando o homem começar a viver para o próximo, né? E viver para o Senhor. Começar a agir de uma forma honesta, justa, sincera, não porque ele quer ter um benefício pessoal nisso, mas porque é bom viver assim. Qualquer pessoa, então, que viva dessa forma, mesmo que não saiba que o Senhor já veio, ele pode se dizer, então, que o Senhor poderá vir à vida dele, na vida dele. Também o sinal, disse, eles pediram o Suedmo, qual vai ser o sinal? Ele disse, só um sinal, iluminação. Quer dizer, nós podemos entender a palavra e podemos ver o Senhor Jesus dentro da palavra. Isso é o sinal que o segundo advento aconteceu. Muito bem. Então, o nosso tempo, infelizmente, é pequeno. Nós poderíamos falar muitas coisas ainda mais, né? Mas queria agradecer ao ministro Vicente Nobre, né? Obrigado a você. O reverendo Andy, pela presença aqui em nosso programa. Agradecer ao telespectador amigo, né, pela audiência, e lembrar que todas as terças-feiras às 19 horas estaremos novamente com vocês. Uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.